Olá, galera! Hoje nós vamos cantar um louvor que fala sobre amor, mas é um amor diferente hoje. Não é o amor do Senhor pelas nossas vidas, mas é a expressão do que nós sentimos para o Senhor. Eu não sei o valor que o Senhor tem na sua vida, mas eu falo por mim que Ele é muito precioso, muito precioso. Ele é mais precioso do que o ar que eu respiro, mais precioso do que todos os meus bens. E eu quero convidar você a expressar esse amor também por Ele, amém? Aqui quem vos fala é o seu irmão em Cristo, presbítero William Garcia, da Primeira Igreja Presbiteriana Renovada da cidade de Mauá. Eu quero desde já estar agradecendo a cada um dos irmãos que dispôs alguns minutos da sua atenção para estarem assistindo este vídeo e estarem juntamente conosco meditando na palavra do Senhor.
Na palavra de Deus, no livro do profeta Jeremias, no capítulo de número 31 e no verso de número 3, está escrito: com amor eterno eu te amei e com a minha benignidade eu te atraí. A voz de Deus está sendo ecoada agora aos ouvidos do profeta Jeremias. Deus está anunciando ao profeta Jeremias que o amor que ele sente para com a vida de Jeremias, para com as nossas vidas, é um amor que não pode ser medido. Ele não tem começo, não tem meio e não tem fim, mas é um amor que tem que ser vivido de forma intensa. Você sabia que o amor que Deus sente para com as nossas vidas não é um amor baseado em atitudes humanas? Sim, Deus não te ama mais quando você erra menos, nem Deus te ama menos quando você erra mais. O amor de Deus não está condicionado a atitudes humanas, mas o amor de Deus está condicionado a um sacrifício de cruz, porque Deus nos prova o seu amor quando nos diz na sua palavra que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu unigênito Filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A palavra do Senhor também nos diz que nós amamos a Ele porque Ele nos amou primeiro. Mesmo quando nós estávamos mortificados dos nossos pecados, Deus prova e demonstra o seu amor entregando a vida do seu Filho para morrer na cruz do Calvário. Olha só, quando você degusta uma deliciosa pizza, você não faz questão de fazer propaganda do local onde você comprou aquela pizza? Quando você leva o seu carro a uma loja, a uma mecânica, e é feito um bom serviço no seu veículo, você não faz questão de fazer propaganda daquele local? Sabe o que eu quero te dizer? Faça propaganda do amor de Deus. Faça propaganda com o amor que Deus teve para com a sua vida. Fale do amor de Deus. Quando lhe surgir a oportunidade, não perca tempo, fale na rua, na escola, no serviço, na faculdade. Se de repente, não sei aonde você estiver, possa ser que você esteja dentro de um hospital, fale do amor de Deus, fale daquilo que Deus fez para com a sua vida, e você verá que grandes coisas acontecerá através das palavras que forem anunciadas pelos seus lábios. Vamos dar uma breve e rápida agora meditação na palavra do Senhor. Te convido agora a abrir a sua Bíblia, se você assim estiver aí próxima de você, no livro de Atos, no capítulo 3 e no verso de número 1. Assim está escrito a palavra do Senhor. Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração nona, ou seja, às 3 horas da tarde. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punhavam à porta do templo chamado Formosa para pedir esmola aos que entravam. E este homem, vendo a Pedro e João que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isto eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram, e saltando ele, pôs-se em pé. E este homem andou e entrou no templo com eles, dando glória, saltando e louvando a Deus. Em um breve e rápido resumo do livro de Atos, do capítulo de número 3, está registrado que um homem que era coxo, ele recebe um milagre. Este foi um dos muitos milagres que fora realizado por intermédio dos apóstolos de Jesus Cristo. Nesta ocasião, mais precisamente, foi realizado por Pedro e João. Este milagre, ele foi capaz de parar uma cidade inteira. Ele foi de grande importância para a vida daquele homem, mas também foi de grande importância para o crescimento e para a expansão da igreja, porque através daquele milagre surgiu a oportunidade. E nos diz a palavra do Senhor que Pedro não perde tempo. Pedro, ele faz uma exposição, Pedro faz uma pregação da palavra de Deus,
que o mesmo livro de Atos, agora no capítulo 4, no verso de número 4, nos diz que ao ouvirem aquela mensagem, quase 5.000 homens creram na palavra de Deus. Olha só, mais de 20 séculos já se passaram a respeito dessa passagem bíblica. Pedro e João já descansam no Senhor, mas você sabia que a mesma unção, que o mesmo Espírito Santo que estava sobre a vida daqueles homens, é a mesma unção e é o mesmo Espírito Santo que também está sobre a sua e sobre a minha vida também? E você sabia que da mesma forma em que aqueles homens foram capazes de marcar aquela geração, nos dias de hoje, você também pode marcar a tua geração? Sim, através do Espírito Santo que está sobre a sua vida, Deus pode marcar esta geração. Você pode ser um agente de milagre nas mãos do Senhor Jesus. Eu quero de antemão liberar essa palavra sobre a sua vida. Seja um agente de milagre nas mãos do Senhor. Que as mãos suas sejam as mãos de Deus, que os seus pés sejam os pés de Deus e que as suas palavras sejam as palavras de Deus. Que aonde você pisar, que aonde você andar, que aonde você falar, Deus use a sua vida através do seu Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, Pedro e João eram homens cheios do Espírito Santo de Deus. Pedro e João eram homens que cultivavam uma vida de oração. A palavra do Senhor nos diz agora, no livro de Atos, aqui no versículo de número 1, capítulo de número 3, que Pedro e João, eles subiam juntos ao templo à hora da oração nona. Os judeus, eles tinham o costume de orar 3 vezes ao dia. A sua primeira oração era feita na 3ª hora do dia, às 9 horas da manhã. A segunda oração era feita na 6ª hora do dia, ao meio-dia. E a 3ª oração era feita à 9ª hora do dia, às 3 horas da tarde. Era a oração do entardecer ou a oração do anoitecer. Quando essas orações eram oferecidas no templo, juntamente com ela se oferecia sacrifícios diários. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos ver que Davi, ele também orava 3 vezes ao dia, ele também seguia este padrão. Está registrado no livro de Salmos, no Salmo de número 55, no verso 16 e 17, da seguinte forma: mas eu invocarei a Deus e o Senhor me salvará. De tarde, de manhã e ao meio-dia eu orarei, eu clamarei e o Senhor Deus ouvirá a minha voz. O segredo do sucesso do jovem Daniel lá na Babilônia diante do rei Dário era a sua vida de oração também. Você sabia disso? Daniel 6,10 nos diz que esse homem orava 3 vezes ao dia. E foi por esse mesmo motivo que os seus, entre aspas, amigos tramaram e desejaram o seu fim. Nos diz a palavra de Deus que os seus, entre aspas, amigos, eles criaram um edito sujo, fraudulento e mentiroso, que teve a assinatura também do rei, a saber, do rei daquela ocasião. Que qualquer homem que viesse fazer agora uma petição que não fosse ao rei, ele seria lançado na cova dos leões. No espaço de 30 dias, ninguém poderia fazer uma petição a qualquer um deus, ninguém podia fazer um pedido a qualquer um homem, senão ao rei. E aquele que viesse desacatar seria lançado na cova dos leões. Daniel, quando soube daquela notícia, quando soube daquele edito, Daniel não perde tempo. Daniel sobe para o seu quarto, ele abre as suas janelas voltados para Jerusalém, e nos diz a palavra do Senhor que ele abre o seu coração e se rasga diante de Deus em oração. Daniel é pego em flagrante e, como pena daquele ato, ele é lançado na cova dos leões. Porém, a Bíblia nos diz que aqueles leões não fizeram dano algum a Daniel. Sabe por quê? Daniel era um homem que andava no Espírito e era um homem que não cheirava a carne. Querido, deixa eu te dizer uma coisa. Se existe uma área da sua vida que o adversário tenta e quer paralisar,
é a sua vida de oração. Porque quando o adversário consegue paralisar a vida de oração de um crente, nada mais vai para frente na vida do mesmo. Por isso, nunca deixe de orar, porque a sua vida de oração te condicionará a momentos de realizações e de sucesso também, em nome do Senhor Jesus. Pedro e João, eles também adotaram, Pedro e João, eles também seguiram este padrão. Eles oravam também 3 vezes ao dia. E a Bíblia aqui está nos dizendo que eles estavam subindo juntos para a hora da oração nona, às 3 horas da tarde. Olha só, eles caminhavam juntos no mesmo intuito e no mesmo propósito. Pedro e João oscilaram entre erros e acertos durante o seu ministério quando serviram a Cristo. Mas nem por isso as suas indiferenças fizeram uma diferença. Eles preferiram caminhar juntos. Irmãos, nós também temos que adotar essa postura. Nós não podemos permitir que com as nossas indiferenças entre nós irmãos, essas indiferenças façam as diferenças na presença de Deus. Nós também temos os nossos erros e os nossos acertos, nós temos as nossas imperfeições, mas nós temos que optar em caminhar junto. Nós não temos que perder tempo reparando nos defeitos alheios do nosso próximo. Nós temos sim que ocupar a nossa vida caminhando junto. Nós temos que ocupar a nossa vida em oração também diante de Deus. Isso nos diz o versículo de número 1, que eles caminhavam juntos. E no versículo de número 2, olha o que a palavra está nos dizendo. Lucas, que era um médico gentil, está nos dizendo que era trazido um homem para dentro do templo, que esse homem nunca havia experimentado a sensação de andar. Lucas, com propriedade, está escrevendo, está nos dizendo que este homem era coxo desde o ventre da sua mãe. Ou seja, esse homem, ele não andava. Esse homem, o que ocasionou a ele estar nessa condição, não foi um acidente, mas foi ainda quando esse homem, quando ainda estava sendo desenvolvido no útero de sua mãe, nos diz a palavra de Deus aqui que foram os seus tornozelos que foram tocados pela palavra de Pedro. Ou seja, quando esse homem estava sendo ainda desenvolvido no útero de sua mãe, os seus 2 membros inferiores, os seus 2 tornozelos não se desenvolveram. E aqui eu me atenho a falar um pouco da gestação da mãe desse homem. Naqueles dias não existia a tecnologia nos dias de hoje. Elas não tinham o acesso ao pré-natal, elas não tinham acesso a fazer ultrassom. E toda a expectativa que fora criada durante a gestação daquela criança, toda aquela alegria que estava agora com o nascimento daquela criança, se torna um sentimento de frustração. Porque aquela criança, ela nasce com um defeito. O sentimento de frustração não era que os seus pais o amariam mais, porque ele seria uma criança imperfeita, mas há um sentimento agora de frustração pelos seus pais, porque qual é o pai, qual é a mãe que não deseja receber em seus braços uma criança em perfeito estado, em perfeita saúde? Então, esse homem ainda, quando nasce, se descobre que os seus pés, os seus tornozelos nascem atrofiados, nascem com um problema, não se desenvolve. Se passam os dias, a situação dessa criança piora, porque essa criança não consegue se locomover e ele vai aprender desde cedo a caminhar com os pés de outras pessoas. Se já não fosse trágico a sua história, esse homem nasce em uma família de origens pobres. E com o passar dos anos, esse homem tem agora que garantir o seu ganha-pão a mendigar. E o escritor Lucas, o médico, está nos dizendo que esse homem era trazido para a porta do templo para mendigar. Escuta, se pedir favor já não é fácil, você imagina agora ter que mendigar. E é isso que esse homem está fazendo, é isso que esse homem faz durante os dias da sua vida. Ele é trazido até a porta do templo. E nos diz a Bíblia que nesse dia ele se encontra com Pedro e com João.
E ele se dirige uma palavra pedindo uma esmola para Pedro e João. Nos diz a palavra do Senhor que Pedro e João, fitando os olhos nele, disse: olha, nós não temos prata e nós não temos ouro, mas o que nós temos, isso nós te entregamos. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te, anda. E nos diz a palavra de Deus que Pedro e João libera uma palavra, acompanhado da palavra também uma atitude. Eles estendem a mão e colocam aquele homem de pé. Aquele homem, naquele exato momento, ele recebe um milagre. E aquele milagre condiciona agora aquele homem que estava somente na porta da entrada do templo. Nos diz a palavra de Deus que ele agora entra para dentro do templo, saltando e glorificando a Deus. Eu acredito que quando Pedro levanta e coloca aquele homem de pé, Pedro diz no seu ouvido: prova aquilo que você nunca provou na sua vida. Eu acredito que Pedro diz no seu ouvido: prova, testa um milagre de Deus. E aquele homem entra para dentro do templo saltando e glorificando a Deus. Pedro dizia no seu ouvido: viva aquilo que você nunca viveu. Comece agora a sentir aquilo que você nunca sentiu em toda a sua vida. Rabadá Kioseri, Ramanto Navasheri Akaia. Irmãos, esse homem tinha mais de 40 anos, nos diz a palavra de Deus, que ele tinha essa deformidade sobre os seus pés, mas aquela deformidade perdurou somente até o dia em que ele se encontrou com dois homens de Deus. A sua história foi mudada através da vida do apóstolo Pedro e do apóstolo João. Sabe o que eu quero lhe dizer, querido? Você vai ser um agente de milagre nas mãos do Senhor. Vai ser também através da sua vida que Deus vai operar milagres. Foi pelo poder da palavra dirigida pelo apóstolo Pedro que aquele homem recebeu uma cura para a sua vida. Olha só, a palavra do Senhor nos diz no livro de Provérbios, no capítulo 10 e no verso de número 11, que a boca do justo, ela é manancial de vida. Querido, deixa eu te dizer uma coisa: a sua boca tem poder. Na sua boca há manancial de vida. Olha, profetize, profira palavras de vida na vida das pessoas em que aparecerem no seu caminho. A sua boca, querido, é um rio, a sua boca é uma nascente de vida. Não perca tempo. Use os teus lábios, use a autoridade, use a sua boca para levar vida para as pessoas também. Amém, meus irmãos? Eu quero aqui deixar essa palavra para a reflexão dos nossos irmãos. Eu quero agora fazer também uma oração para que você venha ser um agente de milagre nas mãos do Senhor, para que você venha também estender as mãos e levantar as pessoas que se encontram caídas. Olha só, nós estamos vivendo dias onde estão sobrando dedos de acusação, mas estão faltando mãos para que se estendam e levante aqueles que estão caídos. Você vai ser a mão de Deus para levantar aquele que está caído. Você vai ser aquele que vai ajudar o seu próximo a se colocar de pé. Nos dias onde as pessoas estão interessadas em tão somente receber aquilo que a religião oferece, o ouro e a prata, você vai oferecer muito mais do que isso. Você vai oferecer o levanta e anda da parte de Deus. Você vai oferecer algo que as pessoas jamais receberam na sua vida, algo que vai mudar de uma vez por todas a sua vida. Amém? Vamos orar a Deus agora nesse momento. Soberano e fiel Deus, eu quero colocar nas tuas mãos a vida de cada um desses irmãos que meditam, que escutam, que estão assistindo este vídeo. Pai, usa a vida deste irmão, usa a vida desta irmã, que ele venha ser um agente de milagre também nas tuas mãos, que o Espírito Santo que está sobre a vida deste irmão, que o Espírito Santo do Senhor que está na vida desta irmã, faça desta pessoa um agente de milagre nas tuas mãos, Pai. Que no lugar das mãos deste irmão sejam as tuas mãos, que
no lugar dos pés, seja os teus pés, que o Senhor use a vida destes irmãos de uma forma poderosa. Nós estamos vivendo dias, Deus, aonde as pessoas estão se preocupando em somente acusar, mas nós, Senhor, queremos fazer a diferença. Nós queremos não levantar os dedos de acusação, nós queremos, Deus, estender as mãos e ajudar aqueles que estão caídos. Deus, nós queremos marcar esta geração, porque nós acreditamos que o Espírito Santo do Senhor que repousa e que está sobre as nossas vidas é o Espírito Santo que o Senhor disse na sua palavra: mas ficai em Jerusalém e receberei as virtudes do Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, Judá e até os confins da terra. Deus, nós queremos ser as suas testemunhas e nós queremos também ser os teus agentes de milagre. Senhor, nos usa na tua presença, é o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém? Recebe esta palavra, recebe esta oração e um grande abraço do seu irmão em Cristo, William. Em nome do Senhor Jesus, seja abençoado.